Vamos chutar, empurra. Não sobe, porra. A viadinha, ela não faz essa força final. Outra é uma porcaria. Contração é ruim. Mas faz força, porra. Eu tô fazendo. Faz força, não tem que fazer mais. Eu sou a maior interessada nisso. Vai, você tá meditando. Vamos. Ele tava de touca assim de enfermeiro. Só que só um veio, eu tava assim deitada, ele veio pela direita e fez força aqui na minha barriga. Eu lembro que ele botou o cotovelo assim e forçou aqui. Ele fez peso mesmo, ele fez um peso. Eu vou pôr o braço aqui, mas você tem que fazer força, tá? Deixa eu pôr aqui, vai, enche o peito, solta o ar. Força, vamos. O que é violência obstétrica? A violência obstétrica é a violação dos direitos que uma pessoa gestante, tanto como mulheres cis como homens trans, sofrem no ciclo gravídico puerperal em situações de trabalho de parto, amamentação, puerpério e abortamento. A violência obstétrica é a redução da autonomia da gestante frente a um processo íntimo que corresponde totalmente a ela, e muitas das vezes o profissional da área da saúde ele tira a autonomia da gestante. O que caracteriza a violência obstétrica? A episiotomia, a cesariana desnecessária, a violência verbal, a anulação do plano de parto apresentado pela parturiente, vetar a presença de acompanhante em todo o ciclo gravídico puerperal, negar que a gestante se alimente durante o trabalho de parto, não permitir que ela tenha contato imediato com o bebê e a amamentação são exemplos de violência obstétrica. Conforme o levantamento feito pela Fundação Oswaldo Cruz, 30% das mulheres que sofrem violência obstétrica é da rede particular. Esse número eleva para 45% na rede pública. Por mais que não tenha um perfil traçado dessas mulheres, as que mais sofrem são mulheres negras, de comunidades carentes e de baixa escolaridade. Quem pode praticá-la? A violência obstétrica pode ser praticada por qualquer profissional da área da saúde que esteja na função de cuidar da mulher. Não sendo conduta negativa exclusiva do médico obstetra, toda a equipe de saúde tem a função de proteger a sua integridade física e emocional. No Brasil, mais de 30% das gestações terminam em aborto, sejam eles provocados ou espontâneos. As mulheres mais atingidas são as de baixa renda, negra e que já possuem mais de um filho. Dados apontam que 64% desses abortos vêm de violência sofrida previamente, uma delas é obstétrica. Meu nome é Luciana Correia Andrade. Sofri violência obstétrica. Do parto, eu não sabia que o que eu passei era uma violência. Eu avisei que minha filha ia ser grande. A tenente não falou que não era coisa de nova, porque eu sofri a primeira gravidez, tive eclâmpsia. Aí ela falou que na segunda não é ver. E quando eu cheguei lá não era a mesma. E eu avisei a ela que eu tive eclâmpsia e tudo. E não estava escrito no relatório que eu já tive eclâmpsia. E quando eu avisei, quando elas foram ver minha pressão, já estava alta, já estava com princípio de novo. Começaram a correr comigo. Minha filha não saía, ela não sabia o que fazer. Ela já estava coroando. Chegou um amigo dela, a paisano, e ele sem luva, sem nada, lavou a mão correndo e subiu em cima de mim. Ele que estava sentindo muita dor, e ele subiu para ela descer. O tenente meio não sabia o que fazer. Tinha virado, já tinha me rasgado, e ela presa. E por fim ele foi, colocou a mão e que tirou. Não escutei ela chorando, por ressuscitar. Aí quando eu ouvi ela chorando bem longe, teve um alívio. Foi um parto muito difícil, muito difícil. E eu fiquei com trauma. Não quis entrar mais naquele hospital. Fiquei com muito medo de engravidar de novo. Eu não queria ter relação. Eu me fechei, porque eu sofri a barriga enorme, eu sofri desde o início até o final da gravidez. E eu falei assim, eu não quero ter relação para não medo de acontecer. Assim, eu me cuidava, mas eu tinha medo de acontecer. Aí meu marido, até que ele ficou nervoso com aquilo, ele procurou um psicólogo, procurou tudo e conseguiu fazer a vasectomia. Mas eu não queria, não. Se eu tivesse outro, eu nem sabia o que ia fazer. Medo. Meu nome é Flávia, eu sou enfermeira de formação, especialista em saúde da família e em gestão de saúde. Eu tenho 16 anos de formada e desses 16, 15
são dedicados à atenção primária em saúde, né? A atenção primária à saúde é considerada pelo Ministério da Saúde a porta de entrada de muitas mulheres para o acompanhamento gestacional. Por esse acompanhamento ser contínuo, facilita-se a criação de vínculo do profissional de saúde, no nosso caso enfermeiro, com a gestante e o seu parceiro. E isso permite a abordagem de questões importantes sobre a gestação e os seus direitos. Um tema aqui importante de ser abordado é a violência obstétrica, onde o principal papel do enfermeiro é educar essa gestante sobre a temática para que a sua prática não seja normalizada. Mas eu queria destacar que para o enfermeiro educar, né, essa gestante sobre essa temática, é importante que ele saiba o que é violência obstétrica, para além de educar, ele saber que ações ele possa estar realizando que viole a prática do direito dessa gestante. Porque se a gente tem hoje um alto índice, né, de violência obstétrica, ela é praticada por profissionais de saúde. E, infelizmente, no nosso âmbito de atuação, a gente vai ver várias categorias praticando essa violência obstétrica. Então, assim, uma vez que a gente sabe o que é a violência obstétrica e quais ações estão incluídas nela, a gente pode abordar essa temática com a gestante. E a gente vai perceber que a maioria não sabe o que é violência obstétrica, por isso que ela é tão normalizada. E as que vão falar que sabem, elas vão exemplificar associando a força física ou de poder, mas não o correto, né? Que são todas as ações que violam o direito no ciclo gravídico e puerperal dessa mulher. Trazendo um pouco mais para a prática, né, esse contexto de papel do enfermeiro dentro desse exercício de educar a mulher e prevenir a violência obstétrica, na atenção primária, para a gente não violar esse direito de acesso à mulher no serviço de saúde, a gente já permitindo que ela tenha um bom acesso para fazer esse diagnóstico do pré-natal, para ela iniciar o pré-natal, para ela ter direito, né, a acompanhante durante as consultas de pré-natal, a gente já está impedindo, né, a violência obstétrica, porque quando a gente dificulta ou restringe esse acesso, esses direitos à mulher, a gente já está praticando a violência obstétrica. Então, na atenção primária, é papel do enfermeiro rever esses fluxos da unidade, da equipe, para garantir esse acesso sem dificuldade dessa mulher. Quando a paciente tem a ideação de aborto, a primeira conduta é saber o motivo da ideação. Fazendo um recorte para a nossa temática de violência obstétrica, é importante ter uma escuta sensível ao relato da paciente sem juízo de valores e pedir para ela pontuar quais são as ações, as falas que deixaram ela desconfortável e que leve ela a essa ideação do aborto. Uma vez feito isso, a gente vai educar ela sobre o que é violência obstétrica, para que ela não normalize e ache que isso que ela passou faz parte desse processo de gestação, do parto e puerpério. Então, a partir daí, a gente vai criar uma relação de vínculo, de apoio e confiança, onde nós vamos descrever o passo a passo do pré-natal, o que deve acontecer no parto, né, e no puerpério, e quais são os mecanismos que ela tem de denunciar isso, quando ela tem esse direito dela violado. E é importante a gente oferecer também apoio psicológico a essa gestante, para que ela supere, né, e faça a compreensão que isso foi um fato isolado. E a gente vai trazer essa gestante para a construção desse processo de acompanhamento de todo o pré-natal dela e do parto, sempre visando, respeitando as normas, mas que ela se sinta pertencente desse processo e acolhida. Essas ações não foram realizadas na atenção primária, foram nessa maternidade que por acaso pode ser a maternidade de referência dela do parto, porque cada unidade de saúde tem uma maternidade de referência, a gente pode entrar em contato com a coordenação para que seja mudada a referência da maternidade dessa gestante. Então ela vai ter oportunidade de ter o parto dela em outra instituição que não seja essa onde ela sofreu a violência. Quando eu entrei na unidade, trabalhava com uma médica, né, estava fazendo pré-natal desde o início de uma gestante que estava na época com 20 semanas e ela tinha essa ideação de adoção. Então ela não queria ser mãe,
Foi um descuido, segundo ela, que ela não aceitava. E aí ela não queria que ninguém fizesse mais o pré-natal dela, além da médica. E na atenção primária a gente divide, né, uma consulta com o médico, outra com o enfermeiro. E aí eu fui fazendo o meu trabalho, né, com outras gestantes, enfim, o atendimento na equipe. E a médica falou, nossa, eu queria tanto que ela deixasse você fazer o pré-natal dela, eu vou conversar com ela. E aí ela aceitou. Então foi meu primeiro atendimento, né, com uma gestante que queria dar a criança para adoção. Então a gente, na hora de auscultar o bebê, não podia ficar muito tempo, não podia falar sobre esse assunto para agir naturalmente. E assim eu fiz, ganhei a confiança dela, criei o vínculo. Ela entrou em trabalho de parto em casa, foi para a unidade com 3 de dilatação. A gente preparou o kit parto, porque as contrações eram intensas, né? E a dilatação foi aumentando. Mas chegou a ambulância, que é a Rede Cegonha, avaliou e viu que dava para levar ela em segurança, ambulância para a maternidade. E a gente ficou, eu e a médica, com aquela sala assim, né? O caos. E com aquela frustração que a gente queria fazer o parto. Aconteceu que foi melhor para a mãe e a criança. 5 dias para fazer o acolhimento, o teste do pezinho. Quem chega com a criança? A mãe, dizendo que quando olhou para ela foi um amor assim, que invadiu, e ela desistiu de fazer a adoção, já estava papelada, tudo lá, assistente social esperando. E hoje eu cuido da filha dela, 2 anos, tem saúde, é uma família com amor, e foi uma história que me marcou, né? PNH nada mais é do que a Política Nacional de Imunização. Nos traz um atendimento humanizado ao Sistema Único de Saúde, o SUS, né? Reduzindo as taxas de cesárea e de mortalidade materna, e garantir maior participação da parturiente nas decisões sobre sua saúde, assegurando assim o máximo bem-estar da mulher e do bebê. O Código de Ética nos traz a segurança e nos assegura do que é ou não da nossa competência. Lá no artigo 3 do Código de Enfermagem do Enfermeiro, né, aborda o enfermeiro obstetra e obstetriz atuando em serviço da obstetrícia, centro de parto, normal ou casa de parto, ou outro local onde ocorra assistência, promover modelos de assistência centrado na mulher, no parto e no nascimento, um ambiente favorável ao parto e nascimento de uma evolução fisiológica, né, ou totalmente natural, sem qualquer tipo de indução, e garantir a presença de acompanhante de sua escolha da gestante, conforme previsto em lei. Na estratégia de enfermagem, as mulheres devem ser garantido ao acesso à informação e orientação humana e solidária ao abortamento previsto em lei, a atenção de qualidade em complicações derivadas ao abortamento e ao planejamento reprodutivo pós-abortamento, para que, inclusive, evitar futuros abortamentos repentinos. Políticas públicas de proteção à mulher. A Rede Cegonha, a Política Pública de Atenção Integral à Saúde da Mulher e a Lei do Acompanhante são evidências de como o SUS deve se portar frente ao processo gravídico puerperal a fim de proteger a gestante e a criança. Não possui um canal específico para a denúncia das violências obstétricas, mas essas mulheres podem denunciar através das ouvidorias hospitalares que foram ocorridos o caso no Ministério Público ou no Conselho Regional Profissional dos profissionais envolvidos dentro da área, como médicos, enfermeiros, todo mundo que passou pelo momento da violência obstétrica, mas também no Conselho Nacional de Saúde Suplementar, caso essa paciente tenha um convênio. O enfermeiro pode prevenir a violência obstétrica, criando vínculos com a gestante, explicando seus direitos, promovendo a autonomia, estimulando o diálogo, evitando procedimentos invasivos, incentivando a presença do acompanhante, indicando casos de violência e promovendo educação continuada. Muitas mulheres ainda não se deram conta de que foram vítimas de violência obstétrica. Embora seja um tema amplamente discutido no meio acadêmico, é pouco difundido para a sociedade, o que faz com que muitas vítimas não tenham noção da gravidade do que passaram e muitas outras gestantes se tornem vítimas em potencial. O caminho para diminuir a incidência de violência obstétrica é empoderando a gestante para que ela assuma o protagonismo do seu parto, e esse empoderamento vem através da instrução.